alunos, aqui estou, professor Henrique, numa nova semana, não é verdade? Bem, hoje eu preparei um conteúdo muito especial para vocês. Nós vamos dar continuidade a tudo que nós estamos estudando. E é claro, dando sequência à nossa linha de ideias, a todas as abordagens possíveis, e eu faço o convite para que você esteja comigo do início ao fim, sempre atento e fazendo todos os comentários, anotando e destacando todas as evidências importantes, ok? Desde já, então, desejo a todos uma excelente aula e aproveitem o máximo que puderem. Pronto, alunos, já estou com a minha tela projetada. Hoje a nossa abordagem ela é muito leve, muito tranquila, muito light, viu? Eu estou com uma iluminação aqui que talvez o brilho seja intenso, né? Mas não se preocupem. O que nos interessa hoje é o nosso conteúdo. Eu tenho a certeza absoluta de que o nosso conteúdo hoje ele vai ser tão importante quanto os outros, porque hoje nós vamos conversar sobre o teatro naturalista, nós vamos conversar sobre o teatro realista e nós vamos encerrar então o nosso conteúdo na aula de hoje. Encerrar do ponto de vista do nosso material didático, tá bom? Porque o nosso material, nosso livro didático, ele vai ser encerrado justamente aqui, tá? Mas isso não significa que na próxima aula nós não vamos ter mais material, nós vamos ter material. Mas a partir da próxima semana eu vou trazer algumas considerações desde a nossa primeira aula, tá? E aí eu vou começar a evidenciar o que você precisa estudar para a avaliação, ok? Hoje, inclusive, temos algumas questões lá no final, na página de número 32, se eu não estou enganado, que são questões que você vai precisar realizar com o objetivo de estudar o que você aprendeu comigo esses tempos, o que você compreendeu do conteúdo e, consequentemente, estudar para avaliação, tá? A nossa avaliação, embora nós estejamos conversando sobre arte e nós não tenhamos feito nenhuma pintura ao decorrer desses meses, tá? Porque nós vamos partir para o segundo mês de conteúdo, tá? Nós evidenciamos bastante a história da arte. O que isso quer dizer? Se nós conversamos bastante sobre a história da arte, então você precisa ter uma noção do contexto em que eu trouxe, por exemplo, o realismo, o naturalismo, tá? O impressionismo. Você precisa ter uma ideia concreta do contexto histórico desses momentos. Mas calma, calma, calma. Talvez agora seja muito conteúdo, talvez eu esteja falando demais, mas isso vai ficar de modo mais concreto a partir das nossas aulas agora, tá? Uma observação. Como nós já estamos finalizando o nosso livro, eu preciso que vocês atualizem o material. É claro, isso vale para aqueles alunos que ainda não atualizaram o material e ainda não entraram em contato comigo no privado. Então, se você é um desses alunos ou uma dessas alunas que não enviaram mensagem para mim ainda, enviem, porque nós precisamos estabelecer um diálogo para eu começar a fazer as evidências da sua pontuação de participação. A sua participação vale nota, o seu livro, o seu caderno, enfim, tudo isso. Como você já é um aluno finalista do terceiro ano do ensino médio, você percebeu que alguns conteúdos eles têm um teor um pouco mais, eu não quero colocar maçante, tá? Mas um pouco mais detalhado. É muito detalhe e é perfeitamente natural se você não entender alguns aspectos, por isso eu peço que você pergunte no meu privado, tá? E aí, é claro, este ano vocês também irão prestar vestibular e este conteúdo é um conteúdo que cai 100% em vestibular, tá? Ele cai em concurso também e em vestibular não seria diferente, ok? Vamos lá então, porque eu estou falando demais, né? Coloquem lá então na página de número 27, peguem o marcador de texto, porque vocês vão precisar destacar algumas informações, tá? E aí nós temos o seguinte, teatro naturalista. Eu sei que essa parte do teatro eu comentei na aula passada, mas hoje eu vou relembrar, porque como nós vamos conversar sobre teatro realista, você vai precisar ter a noção das duas formas teatrais, tá? O teatro naturalista, nós vamos ter como algumas características o quê? A característica patológica, tá? O que significa, então, patológico? Vamos lá com muita calma. Então, para entender o significado do termo patológico, eu peguei o seguinte, eu
não sou dicionário ambulante, tá? Eu preciso recorrer ao dicionário. Então, o que que eu fiz? Eu peguei o conceito do dicionário e o conceito científico, tá? Eu peguei o conceito do dicionário porque eu preciso fazer essa relação. Então, pegando então o dicionário, nós temos o seguinte: patológico, que faz referência à patologia, está relacionado com quaisquer doenças. Veja, mas se nós partirmos para um conceito científico, nós vamos ter uma outra situação, que o conceito patológico, ele tem a ver com o local em que a pessoa está, tá? Eita, em que situação? Vamos lá. Nós temos um livro, que é um livro chamado... Eu vou dar esse exemplo por meio da literatura, tá bom? Nós temos um livro, então, chamado O Cortiço, tá? Provavelmente o professor de vocês de literatura, ele deve ter citado em algum momento o Cortiço, seja no ano passado, porque esse conteúdo ele é um conteúdo do segundo ano, tá? Mas é só para dar um exemplo, tá? O Cortiço. O Cortiço, ele é datado lá pela época, ali pelos anos de 1889, século XIX. É um século muito promissor para o nosso planeta, porque tudo estava em evidência neste século, tá? E aí, lá no livro, nós temos um personagem que o que acontece? Ele sai da Europa, chega no Brasil. No Brasil, ele tem os costumes ainda da Europa, tá? Inclusive a questão de tomar banho, tá? E ele traz esses costumes e as pessoas ali que moram no Cortiço, o Cortiço é uma espécie de favela, percebem que ele não é uma pessoa brasileira, tá? O que acontece então? Em relação a uma pessoa brasileira, o próprio narrador, que é o Aloysio Azevedo, ele vai destacar esse narrador, ele vai destacar alguns personagens que, por exemplo, são personagens mulherengos, tá? Que são personagens que não têm preocupação com o horário, tá? E este personagem específico que vem da Europa, ele é o contrário disso. Mas é aqui no Brasil que ele vai se apropriar da cultura brasileira, ele começa a atrair, ele começa a ter relações com outras mulheres, ele deixa de tomar banho, ele deixa de cumprir horários, ou seja, é aqui que a sociedade, que nós temos isso aí como evidência científica, a sociedade influencia no comportamento dele. A partir daí, então, nós temos uma influência patológica, tá? O dicionário, então, esclarece que o patológico tem a ver com doença. Mas nessa situação, nesse livro Cortiço, nesse exemplo que eu dei, o patológico aí, ele tem uma relação de que o fato de eu mudar o meu comportamento em virtude da influência da sociedade não é que seja doença, tá? Mas houve uma mudança aí que veio do externo para dentro, tá? E uma doença, quando ela é retirada, por exemplo, ela é retirada de dentro para fora, né? Mas enfim, é só para vocês terem uma ideia de como que isso se concretiza. Então é aqui no teatro realista que nós temos exatamente esta evidência, que é diferente do teatro realista. O teatro realista é psicológico, tá? E aí você vai perceber grandes diferenças aí. De qualquer forma, no teatro naturalista, nós temos aqui o escritor, então, Émile Zola, ele defendeu e idealizou o movimento artístico intitulado naturalismo. Inclusive, é um movimento que eu tenho muito apreço, muito. E suas implicações no teatro e na pintura, tendo atuado também como defensor do impressionismo na pintura e criticado duramente os clichês do estilo teatral que dominavam sua época. Tá? Vejamos aqui. Em 1881, olha, prestem bem atenção. 1881, claro que nós não estamos no Brasil, nós não estamos conversando ainda sobre a produção artística no Brasil. Mas em 1881, no Brasil, estava sendo iniciado o quê? O realismo, por meio do livro Memória Póstumas de Brás Cubas. Consequentemente, foi o início na literatura e também teve influência na arte. Tá? Agora, aqui em 1881, na Europa, nós temos aí Escreveu Le Naturalisme, que é francês, né? Que é uma obra crítica em que atacava as convenções da declamação que se difundiam em encenações daquele final de século. Mas qual foi a importância dessa obra crítica? É porque o Émile Zola, ele propunha um drama que não fosse pautado nas regras da tragédia clássica. Tragédia clássica lembra o quê?
Renascimento. Não estamos estudando o Renascimento, mas nós estamos observando um resquício aí do Renascimento, né? E aí o que que o Émile Zola vai dizer? Não, 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 nós estamos numa nova era, num novo momento. Poxa, hoje o mundo está mudado, nós temos novas preocupações, novas formas de se ver o mundo. Então, por que resgatar a tragédia clássica? Nós estamos em 1881, nós estamos aqui, ó, no momento em que nós temos, ainda que o surgimento da energia elétrica, nós temos o surgimento, inclusive, das ruas, do asfaltamento das ruas. Poxa, e a gente ainda vai pegar e comentar sobre o clássico? Não, vamos mudar esse painel aí, tá? E assim, então, surge exatamente esse momento que é o teatro naturalista, que vai evidenciar o que é natural, levando em consideração o meio em que se vive, a sociedade em que se vive, os defeitos e também as virtudes da sociedade. Tanto que nós vamos ter aí no teatro realista, e isso aí vai sobressair na literatura, traição, prostituição, a evidência da homoafetividade, tá bom? Uma voz mais potente, vou colocar como mais potente, tá? Porque a partir daí o negro ele começa a ser o que? Personagem principal do livro. Mas não é que ele vai ser, não é a história dele, não vai ser um mar de rosas, tá? Mas a partir daí nós temos um personagem que é negro e que vai ter toda a sua trajetória de vida sendo narrada num livro ou sendo evidenciada num quadro, tá? Beleza, então. Temos o que mais aqui? Ele vai propor esse drama que não fosse pautado nas regras da tragédia, ou seja, nas velhas fórmulas que determinavam que o drama devia apresentar credibilidade ao público por meio de situações ou fatos passíveis de serem realizados no percurso de um único dia, ok. Considerando, então, essas regras clássicas ultrapassadas, obsoletas, o Zola propôs um método que atendesse às necessidades do palco, tá? Contudo, com uma abordagem naturalista, que corresponde aos procedimentos da pesquisa científica. Por isso que eu gosto bastante desse movimento naturalista, porque o movimento naturalista traz, evidentemente, pesquisa científica, tá? E pesquisa científica é estudo. Bem, aqui nós temos aqui um comentário do Zaharak. Peraí, é um trava-língua. Sahazak, tá? Ele vai dizer acerca do temperamento poderoso. Isso em relação ao teatro, né? Do temperamento poderoso, cujo cérebro venha revolucionar as convenções admitidas e plantar, enfim, o verdadeiro drama humano, no lugar das mentiras ridículas. Enfim, nós temos o que mais aqui? Os grandes dramaturgos votados do estilo naturalista encontravam-se força na França, aí nós temos aí na Escandinávia, na Alemanha, Itália, Rússia, alguns nomes, né? Em relação à estética da representação naturalista, é possível distinguir três características essenciais. Eu preciso saber disso? Sim, com toda a certeza desse mundo, tá? O naturalismo propunha camuflar a estrutura narrativa e apresentar a cena como se fosse uma fatia de vida. Para entender essa questão da fatia de vida, vamos entender fotografia, tá? Vamos pegar, em algum momento da nossa aula, eu falei da fotografia, tá? Em relação às aulas passadas. Quando você tira uma fotografia, você faz um recorte da vida, daquela cena. O teatro naturalista é esse recorte, só que aqui ele vai colocar como fatia de vida, tá? Então nós temos o cenário naturalista. As antigas pinturas em telões foram substituídas por cenografias, tá? Vamos ver aqui, ó, a encenação naturalista. Olha só, as cenografias aqui, tá? Aí nós tínhamos o que antes? Indicavam ao espectador o ambiente em que a cena ocorria, aí nós temos agora essa readaptação, tá? Objetos mais verossímeis, mais verdadeiros, conferindo uma cena mais próxima da realidade cotidiana. O que isso quer dizer? Se a peça fosse retratada numa periferia, o cenário teria que ser uma periferia. Se a peça fosse retratada, por exemplo, no campo, o cenário teria que ser num campo, tá? Pelo menos formas de que ali nós pudéssemos observar um campo. Se a peça tivesse como cenário um bordel, então o cenário ele teria que representar de fato esse bordel. Tá? Então vejam que aí nós temos as evidências do naturalismo de forma bem latente. Tá? Vamos ver aqui o que mais temos.
Aí tem toda essa parte aqui que eu vou deixar que vocês façam uma leitura, tá bom? Porque se nós formos partir para tudo que tem aqui, detalhar 100%, nós não vamos concluir a nossa aula de hoje. E eu quero trazer o que é mais interessante não, perdão, o que é mais importante para a construção da nossa aula de hoje. Até porque algumas situações elas não vão constar na avaliação. Por quê? Porque como a nossa avaliação tem um número X de questões, e aí ela ficaria uma avaliação muito extensa, vocês não iriam conseguir responder, tá? Mas eu vou deixar aqui vocês, claro, façam uma leitura, e aí se vocês tiverem dúvida, vocês podem me perguntar com certeza. Então vejam, nós temos as 3 características, né? A primeira é do cenário naturalista, a segunda é justamente da dramaturgia naturalista. O que significa isso? Pobre agora vai ter voz, tá? Negro vai ter voz, prostituta vai ter voz, tá? Eles vão falar por eles mesmos, porque eles são os personagens que estão imersos aqui dentro da dramaturgia, tá? E aí eles vão falar da forma como eles, por exemplo, nós temos ali o nordestino, só um exemplo bem básico, tá? O nordestino, ele vai falar com o seu sotaque, leite quente dói no dente da gente, tá? Então, se ali na peça, no teatro naturalista, nós tivermos o nordestino ele vai falar da mesma forma. Pelo menos o ator que vai interpretar o nordestino, ele vai retratar da forma como o nordestino deve ser, tá? Eu não vou muito longe, nós temos uma novela que ela é passada na Rede Globo. Talvez, eu não sei se ela ainda esteja passando, tá? Eu realmente não sei. Mas o nome dessa novela é Força do Querer. Eita, fazendo propaganda, né? Mas é só pra gente evidenciar. E aí nós temos, inclusive, uma personagem chamada Rita, a Ritinha, que ela é do norte do país. E ela, então, ela, por meio da fala do sotaque, ela traz esse sotaque de uma forma forte, latente, né? Tanto que ela fala, oxe, que é algo que, inclusive, é do norte, né? Ou marrolhajá, né, que é algo que é exclusivo do norte. Então ela, enquanto atriz, perdão, a atriz que encarna a personagem melhorou. A personagem ela vai justamente trazer essa bagagem linguística para para a forma de atuação que está acontecendo naquele momento. Isso é um exemplo de dramaturgia naturalista, tá? Então vejam que mesmo em 2020, 2021, nós temos ainda esse resquício do teatro naturalista, tá? Depois nós temos um outro fator que é a interpretação naturalista. O que isso significa? Os atores buscavam criar um efeito de ilusão, queriam que o público acreditasse que sua representação era real, tá? Muito bacana isso. E aí nós vamos perceber que esse mundo do naturalismo era para mostrar de fato que aquilo ali acontece, que aquilo ali é verdadeiro na sociedade em que vivemos e que aquilo deve ser levado em consideração, porque existe, tá bom? Aí nós temos aqui a parte da interseção, vou deixar que vocês leiam direitinho, tá? E aí chegamos aqui à parte onde tem... Deixa eu só voltar aqui. Isso, a parte da interseção. Aí nós temos aqui um comentário, inclusive, veja. No bairro boêmio de Montmartre, em Paris, o André Antonier, autor, diretor de teatro francês, reuniu um grupo de atores, tá? E aí o que ele fez? Ele explorou cenicamente as ideias do naturalismo. Aí Antonier, na encenação de os açougueiros, de ícres, colocou um pedaço de carne real, em vez de um similar de um pedaço de papelão, né? Então, veja, eles tinham essa preocupação mesmo em evidenciar as características do naturalismo. Depois nós vamos observar o seguinte, aqui, ó. Volta ainda para o Antonier, depois ele vai falar da quarta parede, que é justamente a questão do teatro naturalista, que cria uma quarta parede para reforçar a ilusão teatral, tá? Vocês vão precisar saber disso? Neste momento, não. Até porque a quarta parede, ela não é tão evidenciada nos concursos e nos vestibulares, tá? Mas é claro, tem aqui como uma informação importante, mas eu, pelo menos, professor Henrique, tenho certeza absoluta de que a quarta parede não vai ser cobrada na avaliação, tá? Depois nós temos o método do vamos lá, entrou a língua. Stanislavski, tá? Esse método ele é um método importante, porque ele vai desenvolver um método de interpretação.
Como que é? Como que acontece? Vamos ver aqui, ó. O sistema dele chegou aos Estados Unidos no começo dos anos de 1920 por via de dois atores do Teatro de Arte de Moscou, que ficaram no país após uma turnê da companhia em 23 e 24. Aí nós temos outras informações. Nesse método criado por ele, aspectos da vida do intérprete são requisitados para se transformarem em estrutura de composição para os personagens. As memórias, os sentimentos e as experiências adquiridas ao longo da vida do ator são emprestados no processo criativo, para que ele possa viver com grande fidelidade. Não vou muito longe. Temos uma atriz muito famosa, muito conhecida, que inclusive tem um quadro, né, no canal pago da Globo, que é a Tata Werneck. Vocês já pararam para perceber que ela, quando ela vai conversar com seus convidados, ela inclusive chora e ela faz os convidados chorarem sem motivo? Tanto que nós temos alguns atores que chegam lá e falam que conseguem chorar com muita naturalidade. Como que eles fazem isso? E eles explicam. Eles começam a lembrar de alguma situação que mexeu com eles em outro momento da vida, para que ali então eles tivessem essa forma sentimental, expressassem essa forma sentimental em relação ao choro, por exemplo, e sair de uma forma mais natural. Então, aqui nós temos praticamente o método dele, do Stanislavski, tá? Esse método, ele cria, tá? E até hoje ainda temos esses resquícios, ok? Perfeito. Depois nós temos mais informações aqui na página 30 sobre os métodos dele, tá bom? Vou deixar que vocês leiam, tá? Eu quero que vocês leiam com muita calma. Inclusive, eu vou fazer perguntas sobre esse método, tá bom? É claro, eu vou retomar este método nas outras aulas. É porque hoje, como eu quero ainda comentar sobre as questões da página de número 32, e talvez o método do Stanislavski, eita, é um trava-língua, Jesus, Stanislavski, pronto. Talvez o método dele não caia na nossa avaliação, e aí já é um spoiler, tá? Mas não é porque não seja importante, é por conta da demanda de conteúdo. Ok? Vamos lá, então. Nós temos aqui ainda esta página. Vamos para aqui. A página de número 32, que é a página que nos interessa hoje, tá? Vamos ver aqui o seguinte. Hora de estudo. Nós temos a questão 1, a questão 2. Eu vou comentar essas questões e, por favor, respondam, depois enviem o registro dessa atividade para mim, tá? Vocês precisam começar a criar, estabelecer esse diálogo comigo para eu evidenciar, anotar a pontuação de vocês. Isso é importante. Vamos lá. Nós temos aqui com pergunta de número 1. O gênero artístico retrato foi responsável pela popularização da fotografia. Muito bacana, né? Porque quando nós falamos em retrato, imediatamente recorremos a algo que seja antigo. Observe o retrato da família do senador Luiz Carlos Fonseca, realizado no ano de 1865. Nós temos duas figuras, o próprio senador Luiz Carlos Fonseca, tá? E aí veja a tonalidade da cor. Vamos ver o que mais. Com base na observação, olha só, com base na observação, marca a alternativa que melhor descreve a função social dessa fotografia aqui. Não é a função social da fotografia, é dessa, especificamente dessa fotografia. A. É um retrato artístico no qual o fotógrafo explora as possibilidades expressivas da imagem. Tem certeza? Porque aqui, se nós formos observar, nós não temos nenhuma paisagem. Inclusive, o formato aqui da expressão do rosto de cada um é a mesma. Então, não tem como a gente dizer que o fotógrafo explora as possibilidades expressivas da imagem. Nós não temos. Não temos paisagem. A forma da vestimenta é única, tá? Praticamente única. Nós observamos a expressão facial aqui, que não é... Ela também é única. E, inclusive, a tonalidade da fotografia. Se essa fotografia fosse, por exemplo, num teatro, aí a gente poderia começar a pensar em possibilidade expressiva. Mas não é o caso, tá? Infelizmente, não é o caso. Depois, serviu de ferramenta de registro pessoal dos fotografados. Opa! Pode ser.
Você provavelmente tem na sua casa, é, seja na sala, no quarto, em algum lugar da sua casa, os seus pais têm fotografia. Em algum lugar, tá? Seja a fotografia dele enquanto criança, ou uma fotografia que o seu pai, a sua mãe, o seu responsável tem guardado de você mesmo enquanto criança, tá? Ou não tem aquela clássica fotografia dos nossos avós que ficam na parede? Então, esse tipo de fotografia serve de ferramenta de registro pessoal, tá bom? Na verdade, inúmeras fotos, talvez 50% ou 60% das fotografias que são retiradas, elas servem para registro pessoal, se não forem 100%, tá? Mas, de qualquer forma, essa fotografia aqui tem a grande possibilidade de servir de ferramenta de registro pessoal dos fotografados, tá? Por enquanto, então, vamos olhar atentamente para a questão B, alternativa B, perdão. Mas vamos ler também a questão C, D e E. C. Foi utilizado em forma de crítica da sociedade. Não tem como termos essa noção, essa percepção, na verdade. Porque aqui, ó, é apenas tendo base a observação da fotografia, tá? Você precisa entender quem seja Luiz Carlos Fonseca. E a única informação que nós temos aqui é que ele foi senador. Então, como é que eu vou marcar a letra C, que a fotografia foi utilizada como forma de crítica da sociedade, se nós não temos informações sobre isso, sobre a fotografia, tá? D. O fotógrafo utilizou várias câmeras. E aí a gente já para por aí, né? Porque se nós estamos falando de uma fotografia que foi tirada em 1865, qual é a possibilidade dele utilizar várias câmeras, perdão, compilando diversos ângulos, explorando a criatividade? Não, gente, não tem essa mínima possibilidade. Até porque essa foto ela não foi retirada de um iPhone 11, por exemplo, ou de um iPhone 12, que tem inúmeras câmeras, tá? Inúmeras, né? 3, 4, 5 câmeras. Não temos essa possibilidade, então. Sendo uma foto de rua, registra o reflexo dos conflitos sociais da época. Opa, rapaz, nós temos evidências que é uma foto de rua? Não, tá? Então, aqui nós encontramos a alternativa B como resposta para essa questão aqui, tá? Então, veja, eu sempre costumo ler todas as alternativas, todas elas são importantes para o processo de interpretação da imagem, tá? E veja, inclusive, que eu fui dizendo que não era essa, e dizendo o porquê, tá? Isso é ter senso crítico, nunca acreditar de primeira. Perfeito? Vamos ver aqui a segunda. Nós temos a segunda, o seguinte. Observe o registro fotográfico a seguir, ainda sobre a fotografia, né? Peça de Glaspell, em uma montagem de teatro naturalista, em 1930. Já é mais recente em relação a essa primeira. A imagem apresenta uma fotografia de uma montagem teatral no estilo naturalista. No teatro naturalista, a cena deveria ser representada tal qual a realidade. Dessa forma, o público tinha a ideia de estar diante do original. Já observamos que é uma montagem, já sabemos isso aí, uma montagem. Sobre a interpretação dos atores no teatro naturalista, é correto afirmar que a. No naturalismo, ocorria uma anulação da ideia de personagem, uma vez que os atores representavam tipos que impossibilitavam a definição de suas características psicológicas e sociais. Opa! Cuidado aqui, tá? No naturalismo, ocorria uma anulação da ideia de personagem? Sei, pense sobre isso. B. No teatro naturalista, as situações ou fatos se baseavam em personagens inverossímeis. Opa! Inverossímil, que não é verdadeiro? Não. Na nossa aula de hoje eu comentei sobre isso. Que no teatro naturalista nós tínhamos as evidências, por exemplo, de que o cenário deveria buscar a realidade de uma forma... Não a realidade, mas o natural. O natural, o mais possível... de uma forma mais natural possível. Pronto, tá? E aqui criavam personagens fantásticos e mitológicos. Nós comentamos, inclusive foi um comentário inicial da nossa aula de hoje, que foi inclusive uma proposta do Émile Zola, tá? De deixar essa parte clássica que envolve mitologia de lado. C. Os atores interpretavam os personagens como se fossem produzindo efeito de ilusão da realidade. D. Na encenação naturalista, geralmente eram utilizados cenários pintados e textos declamados. Nós comentamos sobre isso?
Diferentemente da representação que procurava uma aproximação da realidade, presente no teatro medieval, a quarta parede, criada no teatro naturalista, procurava a estilização dos personagens. Será? Bem, e aí vou deixar que você responda. Bom, essas duas questões, então, elas são exemplos de questões que irão constar na sua avaliação, tá bom? A nossa aula ela está sendo finalizada aqui, mas isso não quer dizer que você não deverá estudar e deixar de responder as questões que eu vou enviar em PDF. Responda, qualquer dúvida me procure, envie os registros das atividades, porque valem nota, tá? Deixo então as atividades, bons estudos, encontrarei vocês então na nossa próxima aula. Tchau, tchau, turma!